Bom dia, Nutri. Quebradinha pode, Nutri? Com um requeijinhozinho cremoso. Se pode, se não pode. Hoje eu estou na quebradinha. Na quebradinha, dinha. Não é na paradinha, não, é na quebradinha. Bom dia! Que Deus abençoe todos vocês, ilumine o seu caminho, lhe dê paz espiritual, paciência, perseverança e tudo que não está no seu lugar, não se preocupe porque vai estar. Porque quem nos guarda não dorme, não pestaneja sequer. E a confiança no Senhor te leva a planear seus caminhos e a escolhê-los melhor, para você não se arrepender. Então, a palavra do dia é: não se incomode com a vida alheia. E quando estiver incomodado, ore. Porque se te incomoda a vida de alguém, não faça nada contra a pessoa e nem trame, ore. A oração faz você ver a vida diferente, ver você, às vezes, numa pessoa que você tomou antipatia, Deus começa a colocar empatia no seu coração e você começa... Aqui, energia faltando e quase que eu desligo meu vídeo. Meu celular tá precisando carregar. Enfim, ligue os neurotransmissores do amor, do perdão, da paciência, da tolerância, porque você sabe que uma pessoa arrogante, intolerante, ela faz tudo ficar difícil. Uma coisa que poderia ser engraçado, gostoso de viver, ela torna maçante, pesado, cansativo. Então seja leve para você e para quem você convive. É difícil porque tem pessoas que estão tão aceleradas, tão ligadas em olhar mais que elas têm. Ah, mas eu sou assim mesmo, mas você não é assim mesmo. Você pode treinar a ser melhor, você pode treinar a ser mais sorridente, você pode treinar todos os dias, cantar, dançar, refletir, orar, fazer coisas que melhorem o combustível da sua alma e do seu corpo. É você que tem que alimentar, você que tem que mudar os maus hábitos, né? Começar a tornar a vida mais agradável, mudando alguns hábitos ruins. E, como eu já disse, tem coisas que não precisam ser levadas tão a sério, né? Você pode levar elas levemente. Você pode fazer de vez em quando, brincar com as coisas, não irresponsavelmente, mas brincar para que elas sejam mais tranquilas dentro da gente. Claro que tem coisas que não dá para brincar, eu compreendo. Tem dor muito forte que não dá para brincar, não dá para sorrir. Mas deixa eu te dizer, ela vai se atenuar, ela vai assentar, como dizia a vovó, e ela vai doer menos. Porque tem coisa, dificuldade que a gente passa, que é marcante mesmo, muda a vida da gente, é um pedaço que a gente tem que carregar pro resto da vida. E eu sei que tem coisas sérias que não dá para diminuir assim no estalo de dedo, mas dá pra gente ir acalmando aquela dor, transformando a dor em uma saudade gostosa, em uma gratidão de ter vivido ela, né? De ter conhecido aquela situação e pensar o lado positivo e bom para trazer paz para o seu coração, para sua mente. E vá em lugares que te passem uma energia divina. Vá em lugares, se você gosta de ver lagos, matas, serras, enfim. Ou se você gosta de ver shopping, passear nas grandes cidades. Faça as coisas que lhe agradam para melhorar a sua qualidade de vida e para você ter
prazer enquanto vive, né? Que a gente não tem que só carregar os fardos. Pronto, já mudei de cenário rapidão, não foi? E continuar meu papo sobre o fardo leve. Faça a sua vida se tornar mais leve. Não tem quem mude sua vida, né? Tem Deus. Deus pode te fortalecer, te tornar uma pessoa mais capaz de carregar teus fardos, mas também tu pode esvaziar esse fardo. Tu pode diminuir esse peso. Sempre pensando, esse é meu? Não. Esse é um peso que eu carrego, que já deveria ter jogado fora há muito tempo. Então você tira, você vai vendo como fica mais leve. E vai pensando sobre todos os pesos da sua vida, se eles te pertencem ou se tu carrega só porque tu se habituou a carregar. Doendo, massacrando tua vida. Marido tá indo pra roça. Eu já falei com vocês que eu não me sinto mais à vontade de gravar. Ninguém ouvindo. Com o Anthony eu ainda não sinto, não. Ele não me incomoda. Eu faço meus vídeos imensos, o Anthony ali no sofá, ligado nas coisas dele, né, na verdade. Mas assim, perto de qualquer outra pessoa, principalmente Genilson e Rogério. Antes eu fazia meus vídeos, podia ter 50 pessoas na cozinha, umas quantas estivesse na sala, eu estava aqui ligada nas minhas reflexões, nos meus pensamentos, todos querendo sair, todos assim, borbulhando, querendo sair da minha mente. E eu não tinha vergonha de fazer meus vídeos. Mas como eu já disse a vocês, tem crítica que melhora você em alguma coisa e tem outras que te trava. E talvez foram as críticas fazem a gente ficando com vergonha, fica sem graça. Mas eu não desisto. Nem que eu faça meu vídeo quando não estiver por perto, mas assim, uns vlogs eu ainda faço dentro do carro com o Genilson, perto dele. Ainda dá para fazer, eu não tô radicalmente com vergonha, mas quando é assim, batendo um longo papo aqui com vocês, aí eu evito, eu prefiro quando eu estou só, quando eu estou à vontade com vocês. Eu me sinto melhor, minha mente trabalha melhor quando eu sei que não tem ninguém me observando no momento. E se eu achar que eu exagerei, que eu falei muita bobeira, daí eu deleto, não posto. Isso já aconteceu 1000 vezes ou mais, de eu não gostar de um vídeo. Tem algumas partes do vídeo que é muito legal, mas tem algumas que não transmite assim, uma boa energia, eu vou lá e deleto, né? No meu entendimento, na minha concepção. E sobre isso de leveza, é você falar assim, mas eu carrego essas minhas ideias faz 30 anos, faz 25 anos, faz uma vida. Você pode mudar hábitos, principalmente aqueles que te põem para baixo, que te segura que nem uma âncora, em vez de te impulsionar, te deixa ali estagnado. Então, a gente tem que mudar alguns hábitos, alguns pensamentos, treinar o nosso... Enfim, quando você tira esses pesos e esses pensamentos que te põem para baixo, que te ancora em vez de te impulsionar, né? Tu começa a ter um gosto diferente na vida. Tu começa a ver coisas que tu não via, tu começa a ter mais clareza de algumas coisas. E mudar dói, né? Eu não vou dizer para você que mudar é facinho, é só... Eu não passo de mágica, não é. Mudar dói. A gente até... Quando você tá tentando mudar alguma coisa, por exemplo, eu quero não acordar e já ir direto comer alguma coisa, né? Eu quero tomar água, ficar tomando água, ficar em jejum uma parte da manhã, boa. Mas não é um hábito. Então, naturalmente, quando eu vejo, eu já estou fazendo coisa que comendo ou colocando alguma coisa na boca que eu não deveria colocar. Então,
Aí eu lembro, eu falo, nossa, mas não era para agora. Mas então, o hábito de acordar e em vez de você continuar deixando o seu organismo, porque você sabe que eu aprendi ultimamente que você fazer um jejum, principalmente de muitas horas, você você acaba diminuindo aquelas células do mal, diminuindo aquelas células que trabalham para lhe prejudicar, você aumenta a força das células boas e elimina as células ruins. Porque o seu organismo vai trabalhar com tudo que ele já tem lá. E enquanto você está em jejum, você está dando a oportunidade dele estar usando aquelas células, né? Está trabalhando para tirar aquelas células que tá te deixando mal. Por isso que o jejum é bom. O jejum, claro que se você não está acostumado, você não vai fazer muitas horas. Mas aí você vai aumentando, você vai fazendo e vai aumentando. E se alimentando a alma de oração, de meditação, porque aí fortalece mais ainda, isso é mais saudável ainda. Você está em contato com o Todo-Poderoso, fazendo o seu jejum, e você já está se ajeitando espiritualmente e na carne, que você está eliminando as células ruins. É difícil mudar os hábitos, dói, não é fácil. A gente se pega até fazendo, por estar no hábito, você se pega automaticamente fazendo aquilo que você não acordou para fazer aquilo, mas automaticamente você faz. Por exemplo, eu tenho vontade de acordar cedão e não ir para a cozinha, mas me arrumar e capar o gato e caminhar, fazer caminhada. Não é um hábito, então não é fácil, dói. Minha cabeça está mais acostumada a vir para a cozinha, fazer café, cuidar nas coisas aqui. Então, para eu me arrumar para sair, nossa, é o maior peso, a coisa mais difícil do mundo, mas não é difícil. Botou a roupa, deu uma volta na rua. Se você habituar hoje, fizer hoje sem vontade, amanhã também você faz sem vontade, depois também é sem vontade, aí depois começa a ficar no automático, porque vai virando um hábito. Então, por que você não pode mudar o seu hábito? Dói, mas é possível mudar. É muito possível mudar. E é para o bem, porque você precisa e você pode prestar atenção. As pessoas que chegam uma longevidade de vida com saúde equilibrada, com a mente boa, elas se exercitavam. Elas não faziam só o que era agradável para elas, elas se habituaram a se desafiar, a fazer coisas além. E daí, quando ficou automático, melhor ainda, que ela se cuidava, já era automático. Já era automático que acordava, colocava a roupa e ia para caminhada. Já era automático que ela ouvia uma música e tinha que dançar. O corpo dela já mandava. Hábitos bons é necessário em nossa vida para nos manter em pé, pensando, agindo, equilibrado e abençoado, cheio de saúde. É um pouco difícil, sim. Vou dizer para você que, tá na frente falando que fazer e nem ela não faz, né? Realmente. Nem eu não faço o que tem que ser feito, que é acorda, toma um copo d'água bem gostoso, veste a tua roupa de caminhada e vai caminhar. Volta linda e bela, cheia de energia. De preferência, passa mais um bom tempo em jejum. E quando for desjejuar, você vai tomar um detox. É fácil demais falar e fazer também, porque vai doer só as primeiras semanas. Depois você vai ficar no automático, você vai fazer aquilo sem você perceber. É sobre tudo. A economia, o primeiro mês é bem difícil tirar 100 ou 200 reais do seu salário, sendo que você nunca fez isso, nunca economizou 100 ou 200 ou 300, se você puder, ou mais.
Aí o primeiro mês você acha que vai apertar porque vai faltar para tal coisa, você vai apertar seu orçamento mesmo, vai diminuir muitas coisas porque vale a pena. Por que eu vou me sacrificar e tirar essa economia, Cleide? Por que eu vou me sacrificar? O salário já é tão curto e eu vou me sacrificar por você. Por você. Vai que aparece aquele passeio que você tem que pagar uma taxa mínima até e passear. Ou qualquer outra coisa boa que você quiser na vida. Ou pagar uma academia que você está dizendo que está difícil, mas depois... Ou arrumar seus dentes, que você fala tanto em arrumar os dentes, né? E você só consegue juntar dinheiro se você fizer esse esforço. Mas meu salário é muito curto, não dá, não adianta ficar com essa conversa. Aí você tira 100 ou 200 nesse mês, aí fica automático, você começa a tirar aquele dinheiro. É para tudo na vida você tem que ter hábito. E o hábito de economizar é saudável para as suas finanças. É saudável para você olhar e dizer, eu fiz alguma coisa com o meu salário. Eu não só joguei fora, não só comprei perfumes e cremes e roupas. Eu fiz alguma coisa. Porque o seu suor é como se fosse sangue. Quem tem que valorizar é você. Senão você fica escravo dessa vida e termina sem saber o que fez. E por que trabalhou tanto? Se não pode nada, se não melhorou nada. Economizar é igual cuidar da saúde, cuidar da mente, cuidar do espírito. Você tem que aprender. É saudável. Prestar atenção quando você sai para ir numa loja observar as coisas. Se você realmente precisava daquele negócio que você olhou e achou tão lindo e maravilhoso e você quer trazer, você precisa mesmo desse objeto? Ou só é mais um gasto que você vai fazer? Economizar não é só guardar 100 ou 200 reais. É não comprar coisas que você passaria sem elas. E passaria muito bem, obrigada. Então, hábitos bons, eles servem para o lado espiritual, mental, físico e financeiro. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu assisto coisas que me melhoram a minha mente, que abrem minha mente, que ilumina. Sabe aquela luz que está assim, parecendo que vai se apagar? Que você está andando como se você estivesse com um candeeirinho e a casa fosse muito escura e tem coisa que você nem vê, você passa por ela, mas está tão pouco iluminado que você não vê porque está pouco iluminado. Mas eu assisto uns vídeos e leio uns livros que de repente aquela luz é como se botasse mais combustível naquele candeeiro e ele clareasse tanto que você vê até o que você não queria ver. Daí você começa a pensar que a vida começa a ficar bem melhor mesmo, começa a ficar mais agradável. Outra coisa que você também, que eu acho, que eu vejo pro lado pessoal, para você desenvolver como pessoa. Lê livros que te melhoram como pessoa, que você não se dói com tudo, não anda feridenta com tudo. Eu confesso que eu sou mais feridenta. Eu sou um ser humano mais feridento, que agora não, eu tô como se tivesse criando uma casca mais grossa sobre todas as minhas feridas. É como se eu estivesse me revestindo e como se estivesse desinflamando todas as minhas feridas. Porque antes, qualquer coisa que... Até quando uma pessoa estava junto com outra conversando num assunto delas e elas falavam muito baixo perto de mim, eu já achava que estava falando mal de mim, estava falando da minha vida. Era como se eu fosse a atração de todo mundo, né? Porque quando você se acha que todo mundo está falando de você, é porque você se acha demais também. Então, talvez eu não percebesse isso, mas por que todo mundo vai estar falando de você? As pessoas nem lembram de você, as pessoas nem conhecem sua vida, não sabem nada de sua vida. E se estiver falando, o problema é delas, que elas estão entretidas com você, achando você muito mega e tal, né? E falando de você. Então, isso não é mais para te ferir.
Isso é para você se curar mesmo, revestir e desinflamar suas feridas emocionais e essas de sensibilidade. Sensibilidade ao que falam de você. Como eu disse, as críticas me deixou um pouco tímida para fazer meus vídeos. Um pouco angustiada também, algumas críticas deixam a gente angustiada. Mas aí depois você repensa e você tem, além de você ler muitos livros, assistir muitas palestras que te desenvolvem como ser humano e que você tem que caminhar. Se tem alguém dizendo você vai perder, você é um perdedor, tem gente gritando assim, mas no meio de toda essa multidão gritando que você vai perder, torcendo contra você, tem muita gente dizendo assim, vai que dá, vai dar tudo certo, mais rápido, você vai conseguir. Então, escuta o positivo e o negativo você fala assim, essa pessoa deve estar, não me conhece, né? O grande vencedor. E essa pessoa não sabe que Deus está torcendo por mim. E eu não vou acreditar no que ela diz. E perna para que te quero, dando linha na pipa para frente. Perde de vista essas pessoas. Eu vou falar de um conto bem rapidinho do meu jeito. Tinha dois sapos, minha voz sumiu agora, 2 sapos que caíram em um buraco. E lá fora tinha aquela galera que gritava, você não vai conseguir, você não vai sair daí, não vai dar certo, você não vai conseguir, não vai ser possível sair daí. Daí, um sapo continuava pulando, tentando, e ele conseguiu. E o outro não conseguiu. Deixa eu dizer a vocês por quê. Um sapo era surdo. Ele não ouvia a gritaria de você não pode, você não consegue, não vai dar certo. Ele era surdo, não ouviu. Ele continuou fazendo o que ele acreditava, que ele ia sair do buraco. E o outro sapo ouvia e ele se desanimou, não saiu. Então, se ponha surdo diante das críticas, se ponha surdo diante das pessoas que torcem contra você. Faça que nem o sapo surdo. Continue com garra, com força, acreditando em você, que você consegue, que você chega lá. Porque o que te faz vitorioso é justamente isso. É o que você acha de você. É o quanto você acredita em você. É o quanto você acredita que vai dar certo você chegar no pódio. E aí você se faz de surdo para essas pessoas que não acreditam em você, que desfazem de você, que brincam com você, que tiram onda da tua cara, né? Como se elas fossem as mais espertas, as mais sábias, a que tem a receita para ser feliz, tem a receita para fazer tudo, né? E você tem a receita da fé, que você acredita que você pode, você consegue. E que você é capaz. Porque o que você pensa que pode, você consegue. Acredite. E você pode mudar, pode fazer seu jejum, pode fazer suas orações, pode buscar tempo para sua vida, para melhorar sua pele, seu sorriso, seus cabelos. Enquanto você estiver em transição, muita gente vai se admirar, vão comentar, vão ser até grossos sobre o assunto, mas ative o arquétipo do sapo surdo, que você vai longe, você vai muito longe. E ative o arquétipo daquela águia, que quando o corvo sobe e fica picando a cabeça dela, a nuca dela, ela não desiste, ela sobe mais alto. Aí o corvo perde a respiração, porque ele vai ficando
ele não consegue respirar tão bem quanto a águia nas alturas. Ele vai perdendo o oxigênio e caindo, e a águia vence. Faça isso. Suba tanto que os invejosos não têm oxigênio para te acompanhar, para ficar sobre ti, mas lá embaixo começa a cair. Foi muito alto. Sim. Acredite em você. Acredite no seu potencial. E se alguém desdenhar, reliar, te ofender, te debochar de você, não escute. Não dê ousadia de ouvir. Acredite na sua intuição e no seu desejo ardente, que você vai acontecer, explodir, vencer e vai dar tudo certo. Deixa eu colocar aqui meu cenário mais pra cá, pessoal, porque meu celular também já tá descarregando e eu tenho que arrumar. Então, não tenha vergonha de sua vida, do seu jeito, do seu físico. Não tenha vergonha. Tenha orgulho. Eu já tive vergonha, mas isso trava, não é bom que você tenha muita. Vergonha de si, vergonha de sua vida, vergonha de sua trajetória. Eu já tive essa bobeira de sentir um pouco de vergonha das coisas e hoje eu prefiro ter orgulho. Orgulho das minhas conquistas, orgulho das minhas superações, orgulho de ser quem sou. Assim eu caminho melhor, eu me sinto melhor. E se ninguém me aplaudir, e eu acho que eu mereço, eu não tenho vergonha nenhuma de fazer assim pra mim. Nem um pingo de vergonha. E sempre eu digo, Lalu, você foi perfeita. Você foi brilhante. E às vezes também eu chego no espelho e olho dentro dos meus olhos e falo, nossa, como você mudou. Como você acreditou e deu certo. Como você venceu tantas coisas difíceis que lhe corroía a alma, que lhe apertava a mente. Mas você venceu. Dê parabéns para você. Tem gente que diz, ai, se acha, e daí? E daí que você se ache? Em vez de você encher a bola de pessoas que não tem essa bola toda, enche a sua. Mas não deixe a ponto de explodir. Deixe sempre cabendo mais um arzinho, né? Porque exageros não são coisas reais. Quando você exagera, tudo fica sem limite, passa do limite, do equilíbrio. Então, se autoelogie, se parabenize, dê nota máxima de vez em quando para você, que só você sabe quantos calos você fez nesse pé, nessa caminhada, doloridos a ponto de você ter que pôr gelo para aguentar a dor. Então não deixa quem não sabe da tua dor tripudiar em cima de ti. Não acredita nelas, aliás, fica surda feito sapo. Se não dê trela para quem quer te ver por baixo. Não dê trela. E siga. Por que você fala que você já venceu muito, Cleide? Porque eu nasci em um lugar onde o povo não era tão pobre assim, de morar debaixo da ponte, dizer que era não, os meus avós, o pai de mãe, ele tinha um sítio chamado Furnandágua. Esse sítio ainda está lá, lindo e belo, que
que terra nem rela nem descapela, que nem diz o Genilson, né? Aprendi com o Genilson, que ele diz assim que são os investimentos maravilhosos é comprar terra, lotes para casas, casas, imóveis e fazendas, sítios, chácaras, porque ele costuma dizer que são as coisas que nem rela nem descapela. E eu aqui, gente, tô precisando botar meu celular para carregar, pessoal. Então, como eu estava dizendo, que o Genilson tem esse ditado que nem rela nem descapela, então a Furna d'Água tá lá linda e bela. Alguns herdeiros moram lá. E era do vovô. Mas às vezes a gente passava tanto aperto, nossa casinha era de taipa, o pai fez uma de tijolo, mas ele tinha um negócio de ser roleiro, viver de troca, de vendas, e tudo dele era assim. Ele conseguia depois, vamos bater um rolo, vamos fazer não sei o quê, vamos... Vivia assim, bem artista mesmo. Ele tinha lá o jeito dele. Daí, depois, moramos numa casa que o piso dela era a própria terra. Não tinha cimento, não tinha nada, e as paredes de barro também. Era a própria terra e varas para fazer as paredes. Enfim, nossa casinha. Pra quando eu nasci, eu imaginar uma casa dessa, isso aqui é mansão, é casarão, eu não imaginava assim, eu imaginava que eu ia mudar, que eu ia conseguir as coisas, porque eu sempre, por incrível que pareça, não tinha muito, tinha rádio só, né, pra gente ouvir alguma coisa assim de mudança, de coisas que acontecem na vida das pessoas, de uma pessoa ser pobre, de repente ela desenvolver alguma coisa na vida dela, que ela tenha um grande sucesso, seja bem sucedido. Mas pensar no que eu vivo hoje, no que eu tenho hoje, claro que eu não idealizava assim tão perfeitamente. Depois eu termino. E meu vídeo vai ficar todo cheio de remendo, não tem problema, vou emendá-lo, porque comecei cedo lá no Café da Quebradinha, depois Rogéria chegou, parei para fazer um beijo bem gostoso, um beijo especial, como dizia o seu Ademar, e continuar falando para vocês que brincar na hora certa é bastante importante para alegrar nossa alma. Ser sério e ter responsabilidade também na hora certa ajuda a reverter gravíssimos acontecimentos e problemas. Gente, eu vou finalizar o meu vídeo falando para vocês que de tudo que eu enfrentei na vida, de pobreza, de dificuldade, de abusos, de pessoas tóxicas, de pessoas abusivas e difíceis, de todas as coisas que eu vivi e superei, eu me sinto honrada e agradecida ao meu Deus. Nada consegui sozinha, não teve nada, nada eu me levantaria da minha cama, da minha rede, ou seja, lá de onde era a minha dormida. Eu nunca levantei sozinha, sempre o Espírito Santo me levantando, me erguendo, me capacitando, me direcionando, e foi assim que eu senti que eu cresci como ser humano, eu cresci como mulher, eu aprendi a respeitar as pessoas independentemente do estilo de vida que elas levam, das opções de opções e escolhas que elas fazem, tanto religiosa como pessoal. Isso não dificulta eu fazer amizade com as pessoas, por o que elas seguem, por o que elas são, por o que elas pensam e por a cultura que elas têm. O que me faz respeitar as pessoas é saber que ali tem um ser humano, saber que o Espírito Santo reina dentro de cada um de nós.
e ter consideração por as pessoas, você começa a melhorar você também. E tudo eu vivi pela misericórdia divina. Eu não tenho que me vangloriar de nada. Eu sim me empurrei, me esforcei, me fortaleci com Deus, busquei energia de todas as formas de me libertar em Deus, sempre em Deus. E por isso eu posso dizer a vocês que hoje eu sou vitoriosa, que hoje eu posso bater papo sobre isso, eu posso, né? Com orgulho, com classe e respeitosamente. E eu acho que assim tem muitos milhões de pessoas que sobreviveram, né, aos tratamentos tóxicos, as dificuldades da vida, a pobreza, né? Superaram e hoje são pessoas que acreditaram, investiram e deu certo, e cresceram e aprenderam e desenvolveram como ser humano também. Que isso é maravilhoso. Como ser humano é você aprender que você não tem que só zelar do seu território. Como eu já disse, quando eu zelo só de dentro da minha casa, lá na rua, na hora que eu abro o portão, eu já corro risco. Então, eu tenho que zelar para paz, orar por a paz da minha porta para fora, outros horizontes. Que Deus me guarde onde eu for. Que eu não ore só para mim, mas para os meus vizinhos, para o não no meu trabalho só por mim, mas por todas as pessoas que estão lá, porque assim, quando não tem harmonia no lugar, quando não tem energia boa, ela lhe atinge também. Então é bom que todo mundo esteja em paz, esteja bem, esteja ganhando bem, esteja sendo aplaudido quando merece ser aplaudido. Então é bom que lá exista energia boa, que as pessoas se admirem, que as pessoas troquem ideias, né? Por mínimas que sejam, mas que elas troquem ideia, que a ideia dela ajude a outra, que trocando essa ideia que o saber dela ensine a outra a saber alguma coisa diferente e assim por diante, que tenha paz, né? Não adianta eu dizer assim, eu vou e minha energia é minha, dos outros é dos outros e eu não me contamino, contamina sim. Você entrar numa água suja, você vai mergulhar numa água suja e se ela tá ali, ela tem vários tipos de verme, você vai pegar aqueles vermes, não vai ter jeito. Então, do mesmo jeito é o ambiente. Se o ambiente tá podre, tá de energia suja, nojenta, tem que limpar, tem que orar. E quando você orar, não ora por a tua sala, não ora por o cantinho que tu fica, não ora só pelo teu escritório, ora por a empresa inteira, por todos. É mais bonito e tu tá melhorando toda a energia do lugar, todas as pessoas. E quando você emana essa energia, as pessoas percebem que você é do bem. As pessoas sentem, mesmo aquelas que não vai com a tua cara, elas dizem, mas ela tem algo legal. Ela é chata, mas ela tem um negócio bom nela, uma energia boa, que ilumina o lugar, que limpa o lugar, enfim. E é sobre isso, gente. Sobre você ser você e buscar uma luz, essa luz que eu falei do candeeirinho se apagando, tenta manter ela uma chama, uma luz mais forte, tenta acender ela, tenta fazer ela vibrar mais forte na sua vida e leva ideias novas para as pessoas. Não tenha vergonha de parabenizar as pessoas que estão fazendo sucesso. Seja elegante com as pessoas, mostre o seu melhor, e mostrar o seu melhor é isso. É aplaudir as pessoas quando elas deram certo, quando elas acontecem de uma forma bonita, quando elas estão subindo na vida, porque isso impulsiona, faz as pessoas ter mais prazer de estar naquela galera. Então, quando seu amigo, seu colega ou qualquer pessoa do seu ambiente estiver fazendo sucesso, glorifique, agradeça e parabenize para que ele saiba que tem alguém ali que torce, que acredita nele e que fica feliz com as conquistas dele, porque isso também é bom. Não adianta você
mostra energia negativa, porque deixa eu te dizer, quando você fica com energia negativa sobre o sucesso dos outros, o seu fica parado, o seu fica estagnado. Quando você ora e abençoa o sucesso dos outros, normalmente você se esparrama, sabe? Você encontra o rio para correr. Você não fica perdendo o fio da meada, né? Sobre isso, seja bom o tempo todo. Você vai me dizer, ai, Cleide, tem dia que não dá para ser bom. Deixa eu te dizer, tem dia que até chorando, a voz sem sair, você precisa ser bom. Pelo menos dentro do seu coração. Porque é o bem que vence o mal. É o bem que expulsa toda a maldade, toda a energia ruim. Só o bem pode quebrar. Não adianta você ficar nervoso, chateado, você não vai resolver nada assim. Agora, na hora que você se acalmar e orar, tá tudo resolvido e tá tudo nas mãos santas do Senhor e aí tudo dá certo. Tudo se ajeita. Cleide, você não acha que você está sendo tóxica de ser positiva desse jeito? Não. Tô não. Eu acho que tóxico é quando você alimenta uma coisa que é que nem fel, amarguenta, ou então ardida, ou então corrosiva, ácida. E se você fica assim, todo dia você com a cara enrugada, dizendo, mas as pessoas no mundo estão tudo ruim, você cuidado onde você anda, porque as pessoas andam tudo com falsidade, andam tudo tramando contra você. Cara, não é mais só você dizer que tem muita gente que abre a porta, que ajeita o tapete. Tem os que puxa, mas tem muita gente que pega na sua mão e diz, vamos caminhar que dá. Por que que eu vou alimentar as coisas ruins quando eu posso alimentar as boas? Quando eu posso esperar nas boas? Quando eu posso esperar em Deus? As ruins, eu vou orar para elas se afastar de mim, para elas não progredir no nosso meio, porque erva daninha tem que ser cortada, arrancada, aliás, pela raiz, que é para ela não estragar a planta, porque erva daninha ela é espaçosa, ela tanto cresce como ela enrola na planta boa, tirando o fôlego, tirando a energia, tirando tudo. Então, erva daninha, a gente não fica alimentando todo mundo de erva daninha, a gente arranca as que tiver. Arranca, e sabe como é que arranca uma pessoa que é parecida com a erva daninha? Orando. Você quebra a força do mal. Ora todos os dias. Ora todos os dias por aquela pessoa. É assim. Para arrancar a erva daninha tem que puxar por a raiz. E uma pessoa que é o símbolo de uma erva daninha, você tem que orar por ela. Você pode dizer assim, né? Ela tá louca. Eu quero sabe? Não orar, pois ore. Você vai ver que coisa mais maravilhosa que acontece. Aquela pessoa começa a ficar bonita para você, você começa a ver coisas boas nela, porque deixa eu te dizer, todo mundo tem uma luzinha abençoada de Deus ali dentro, que às vezes está apagada por as coisas ruins que ela botou dentro dela, porque ela foi se intoxicando e achando que tem que estar falando mal dos outros, que tem que estar prejudicando, fazendo armação. Então, ela vai ficando com a luzinha apagada, mas você pode acender a luzinha da pessoa orando pelo anjo da guarda, pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo limpe, para que o Espírito Santo ponha ela uma pessoa agradável, legal, quando ela chegar, que ela tenha aquela energia boa. É sobre isso. Sobre todo o sofrimento que eu passei, toda dor, todo o estabefe que eu levei da vida, todas as quedas, os empurrões, você não vai ser nada que eu já ouvi. Eu não botei na minha mente, eu era o sapinho surdo. Exatamente, surdo para as críticas.
E algumas que penetraram em mim, eu tirei quando eu provei para mim mesmo que eu dava conta de caminhar minha história, de viver minha vida e de erguer minha taça, de eu superei, eu venci, eu sou vitoriosa. E é sobre isso que você tem que pensar todos os dias da sua vida. Tá difícil, tá ardendo, tá pesado? Tira um pouco desse lixo da sua mochila, porque é só lixo. Tem coisas que você não vai usar na estrada, nem quando chegar lá. Então joga logo fora. Joga fora e caminha leve. Tira um bocado dessas coisas da mochila, porque deixa só o essencial. Porque a caminhada fica mais leve. Você vai ver. Acredite.